Pois é, São João passou, muita gente comemorou as festas, a gente sabe, não é? Com os conhecidos fogos de artifício, sejam eles bombas, espadas, rojões, enfim. E os acidentes com queimaduras, também a gente sabe, são muito comuns nessa época, alguns com maior gravidade, que necessitam de atendimento hospitalar, até uma provável cirurgia. Olha só, dados do Ministério da Saúde revelam que entre janeiro e abril deste ano, antes mesmo das festas de São João, foram registrados 3.540 procedimentos hospitalares e mais de 32.600 atendimentos ambulatoriais por causa de queimaduras, isso em todo o Brasil. Sobre os cuidados e como proceder em caso de queimaduras graves, a gente conversa agora com o cirurgião plástico Tiago Marra, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, doutor Tiago. Bom dia, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tá tudo ótimo, um prazer tê-lo aqui conosco. Imagino que cirurgia plástica para reparar danos provocados por queimaduras seja relativamente comum, especialmente nessa época do ano, agora durante os festejos e pós-festejos juninos. Quais são as cirurgias mais comuns nesse sentido e quais os casos que são resolvidos com cirurgia plástica para reparar as queimaduras com fogos, doutor Tiago? Bom, primeiramente me desculpa um pouquinho pela minha voz, estou um pouquinho rouco em São Paulo, essa mudança de temperatura, mas acredito que vai dar para explicar bem. Bom, na verdade, né, queimadura foi até criado agora, né, o Junho Laranja, né, que é o mês da prevenção da queimadura, né, foi até falado isso, né, pelo presidente do Senado, foi uma ação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica na criação do Junho Laranja, que é o mês de prevenção de queimaduras, porque realmente, né, queimaduras, o melhor tratamento é prevenir, né? Grande parte dos acidentes com queimaduras são acidentes domésticos, né? Muitas vezes em crianças, né? E também acidentes em trabalho também, né? E, bom, as queimaduras, elas são muito graves, né? Existem queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau, dependendo da profundidade. Então, aquelas queimaduras, por exemplo, solares, né? Quando você vai à praia e sai vermelho da praia, aquilo é um tipo de queimadura, uma queimadura solar, né? A queimadura de segundo grau é aquela queimadura dolorosa, é aquela queimadura que deixa bolhas, tá certo? E a queimadura de terceiro grau é uma queimadura mais grave, mais profunda e que, surpreendentemente, num primeiro momento, ela não é tão dolorosa, porque ela queima também os nervos também, mas ela é muito grave, né? Ela tem um potencial de gravidade maior, então ela é mais profunda. A gente tem 3 camadas na pele, a epiderme, a derme e o subcutâneo. Então, quando essa queimadura ela pega somente a derme, o superficial, ela é né, queimadura de primeiro. Quando ela queima a segunda camada da pele, ela é de segundo grau, e quando ela queima tudo, ela é com terceiro. Isso pode acontecer em casa com água fervendo dentro do fogão, então tem que tomar muito cuidado. Pode acontecer com álcool, a hora de acender uma churrasqueira também. Isso, graças a Deus, é um pouco menos comum, porque o álcool hoje em dia, né, ele não é tão concentrado quanto era antigamente, né? A gente tem álcool gel também, que diminui esses tipos de acidentes, e acidentes, né, em trabalhos com queimaduras, com produtos químicos, etc. Agora, quais são os casos em que uma cirurgia plástica é indicada e caberia como uma opção eficaz para reparar os danos causados por queimaduras? Bom, a cirurgia, o atendimento do paciente queimado, né,
em grande parte, ele é dado pelo cirurgião plástico, pela equipe de cirurgia plástica. Então, quando um paciente ele chega num hospital, né, geralmente temos hospitais de referência em queimaduras, né, tanto do SUS quanto eventualmente alguns particulares. Nesse centro de queimadura, a primeira conduta, né, que vai acontecer é o tratamento dessa ferida, né, com lavagem, debridamento, tirar a pele morta daquela região, tá certo? E fazer os curativos com pomadas cicatrizantes e com antibiótico, né, como por exemplo sulfadiazina de prata. E existe, né, em cada situação, né, muito complexo, como eu falei, esse tema, em cada situação vai querer um tipo de cirurgia plástica específica. Em alguns casos requer uma cicatrização por segunda intenção, você espera cicatrizar, e em grande número de partes é possível fazer os enxertos de pele, tá? Os enxertos de pele para poder, então, melhorar, acelerar esse processo de cicatrização e evitar que haja mais perda de tecido, de líquido pelo corpo. Então, é preciso, a camada da pele, a pele, ela é o maior órgão do corpo humano e ela está totalmente relacionada à troca, né, de líquidos entre o corpo e o meio externo. Então, o paciente queimado, tá, ele é um paciente grave que muitas vezes tem que ser internado em UTI. Lógico que nós temos queimaduras de todos os tipos, 10%, 20%, 30%. Quanto maior a porcentagem da área queimada, mais grave é esse paciente, de modo que pacientes de grandes queimados, que a gente fala, pacientes acima de 30% do corpo queimado, esses pacientes que são tratados na UTI, porque eles têm um desequilíbrio hidroeletrolítico e uma chance de infecção grave. Ele é tratado como um politraumatizado, é gravíssimo, ele pode morrer. Bom, então depois que você faz esses tratamentos com debridamento, com pomadas, com enxertos de pele, tá? Que são os primeiros enxertos, no pós você vai ter as sequelas, a condução das sequelas da queimadura, né? Então todo mundo já deve ter visto alguma pessoa, né, que teve alguma sequela de área queimada. Então você vai ter áreas de retração da pele, retração do pescoço, retração do braço, áreas com dificuldade de movimentação do braço, por retrações graves na pele, né, por sequelas da queimadura. Então você vai poder fazer reconstruções depois no pós-operatório, com utilização de enxertos, com a utilização de retalhos, as zetaplastias, mas é muito difícil. Uma queimadura, uma cicatriz de queimadura, ela nunca vai ser, né, como uma pele normal. A gente não consegue, né, fazer com que essa pele fique totalmente normal no pós-operatório. Sempre vai ter uma sequela. Agora, como eu falei, existem vários tratamentos dependendo da região, dependendo da área que ser queimada. Uma queimadura no rosto, por exemplo, ela pode ser tratada refazendo, por exemplo, um enxerto de pele, tá certo? Uma queimadura no braço que limita a movimentação, ela pode ser tratada com expansores, né, para poder dar mais mobilidade, né? Uma queimadura na região do tronco, a mesma coisa. A gente pode tratar com expansores para esticar o tecido saudável na proximidade e fazer uma rotação de retalho para poder, então, cobrir, né, o lugar de cicatriz com uma pele saudável. Então não é só uma cirurgia, não são cirurgias fáceis, não são cirurgias simples, requer geralmente uma equipe multidisciplinar em acompanhamento hospitalar, em ambulatórios de tratamento de queimados, e são feitas várias cirurgias para se tentar uma melhora do resultado, né? Nunca uma cura completa, né? São tratamentos que requerem cuidados que às vezes vão permanecer algumas sequelas dessa queimadura. Por isso que é tão importante a prevenção.
Tiago, a gente está num momento pós-festejos de Santo Antônio e de São João. No São João é muito comum o uso de fogos de artifício e, eventualmente, algumas situações com queimaduras. Mas, não, no entanto, não necessariamente as pessoas procuram o auxílio médico nesse primeiro momento. Às vezes é uma queimadura que foi simples e que ela acha que não vai ter nenhum tipo de problema. Em que momento uma pessoa que eventualmente teve uma queimadura, que não procurou um médico num primeiro momento, precisa procurar um serviço de apoio para verificar se tem algum tipo de problema nesse espaço queimado? Perfeito. Mais uma vez, né? As queimaduras, quando a gente fala em queimadura, né, a gente fala de um universo muito amplo, né, de queimaduras. Então você tem até queimaduras simples, né, queimaduras de primeiro grau, que são só vermelhidões, queimaduras de segundo grau, queimaduras de terceiro grau. Além disso, a gente tem a área queimada, né? Pode ser uma área de 1%, 10%, 20%. Então, como você falou aí no São João, né, a questão de acidentes com fogos de artifício, né, eventuais acidentes domésticos, né, durante o preparo dos alimentos, né, que é muito comum nas crianças. Então, primeiro ponto da queimadura é prevenir, né? Então, na hora de soltar fogos de artifício, né, de preferência, alguma empresa especializada com isso, né, manter as distâncias. Os fogos são bonitos, né, todo mundo quer ver os fogos, mas tem que ser feito por pessoas que trabalham com isso, né, de forma adequada, para a gente evitar e prevenir essa queimadura. Bom, mas tendo acontecendo a queimadura, a pessoa, por menor que seja a queimadura, ela deve procurar um médico, né, para poder recomendar, porque ela não vai saber identificar ali se é uma queimadura de primeiro, segundo ou terceiro grau, né, para saber tomar conduta, não vai saber exatamente quais as pomadas passar. De um modo geral, você vai fazer um tratamento com pomadas à base, né, de antibiótico, como uma sulfadiazina de prata. Você tem que fazer, né, a gente chama o debridamento químico, porque quando você queima, você mata a pele, as células que estão em cima da pele, né? Então, essas células, elas vão ter mortas, elas vão ali causar um processo de decomposição nos próximos dias, né? Então, aquela pele, ela vai formar uma casca, ela vai formar uma casca ali por cima, e essa casca, ela precisa de ser eliminada, né? Então a gente faz um debridamento químico para que aconteça o crescimento, né, da pele por baixo. Então esse crescimento, ele pode se dar por segunda intenção, ele pode se dar sozinho, né, como eu falei, uma regeneração sozinha do próprio tecido, ou ela pode se dar com a ajuda, né, de algumas ferramentas, como por exemplo alguns enxertos de pele. Isso vai depender da área e da profundidade. Então, uma queimadura, às vezes de segundo grau, que é aquela queimadura que dá bolhas, né? Ela vai ser tratada, primeira conduta na queimadura, tá? Até mesmo, talvez, enquanto se chama um hospital, né? É colocar, importante essa dica, tá? Então, teve uma queimadura, teve um acidente com fogo de artifício, né, está aguardando, ligou para a urgência para ir para o hospital. Primeiro cuidado numa queimadura é colocar o local queimado em água corrente, né? Água corrente. Por quê? Para poder diminuir o calor e diminuir a extensão da queimadura. Porque quando você queima, aquele calor ali da região, ele pode ir continuando, passando, né, para outras áreas e ir aumentando a área de queimadura nos próximos minutos, nas próximas horas. Então, o primeiro tratamento da queimadura é colocar a área queimada em água corrente, a temperatura ambiente, água corrente, para que diminua a agressão ali daquela região. Chamar um local
né, chamar um serviço de atendimento de urgência ou se deslocar, se for possível, né, para um local, um pronto atendimento, né, de algum hospital que seja referência, né, ou pelo SUS, ou se tiver algum convênio, para um hospital, para que seja dada a conduta adequada, né, para queimaduras maiores, né, queimaduras muito pequenas, né, em casa, você pode às vezes fazer até uma videochamada com o médico, né, você pode às vezes, né, tomar um cuidado, lavar bem lavado com água e sabão, né, passar pomadas, né, para queimaduras, Bepantol, por exemplo, queimaduras de primeiro grau. Então, por exemplo, fui na praia, fiquei vermelho, isso é um tipo de queimadura, né, essa queimadura ardida é um tipo de queimadura. Esse tipo de queimadura, nem sempre você vai precisar procurar um médico, mas você pode, né, ter até aquelas insolações, né, isso são tipos de queimadura de primeiro grau. Você tem que passar protetor solar, né, você vai passar aqueles Bepantol, que são cremes para aliviar. Agora, queimaduras graves, acidentes com fogos de artifício, com águas ferventes, que é muito comum, né, existem as queimaduras elétricas também de choques. Todos esses tipos de queimadura é recomendável procurar um cirurgião plástico, procurar um médico no hospital. É isso mesmo, até como o senhor bem destacou, queimadura não é brincadeira, tem que ter sim os cuidados necessários. E muito obrigado pelos seus esclarecimentos, cirurgião plástico Tiago Marra, conversando conosco aqui sobre os cuidados e a importância de se prevenir contra queimaduras. Muito obrigado mais uma vez, um abraço, até uma próxima, doutor Tiago. Eu que agradeço, estou sempre à disposição quando, né, for chamado para esclarecer qualquer dúvida de interesse da população, e deixar aqui também o meu Instagram, é @drmarra, né, quem tiver dúvidas sobre cirurgia plástica, é só entrar lá, a gente faz lives periodicamente, estamos sempre divulgando informações importantes aí para as pessoas. Então vamos nos prevenir aí das queimaduras, tomar cuidado com as crianças, né, fogão, né, as principais causas de acidentes, queimaduras, são acidentes domésticos. O melhor tratamento para queimadura é a prevenção, né, cuidados com os fogos de artifício em época de São João, cuidado em acender churrasqueiras com álcool, manter sempre longe das crianças. Infelizmente ainda acontece muito e é muito grave mesmo. Doutor Tiago Marra, muito obrigado mais uma vez. Agora são 7h50 na tarde FM.